Cara, eu fiquei 5 dias sem conseguir dormir e comer. Aqui pelo menos eu consigo dormir porque eu acho que eu tô fazendo alguma coisa. Ô Pedro, você queria falar, cara, um pouco sobre como é que foi lá? Cara, eu falei muito, assim, mas Então, Pedro, você já falou muito, mas se você puder falar aqui pra minha câmera, eu vou vamos te lá. agradecer bastante. Falar o seguinte, você chegou em que contexto? O bicho ainda tava pegando de bala? Tá, eu vou falar tudo, deixa eu... Bom, vou falar. Ó, vou repetir a história do início ao fim. O que aconteceu foi o seguinte, eu nunca militei em nenhum partido político, eu não sou de nenhum partido político. O único movimento que eu tinha participado era o movimento apartidário, que foi o Ocupa Rio, onde não tinham representantes de movimentos políticos e dos movimentos partidários por causa da vertente apartidária do movimento. Mas eu sempre tenho uma formação marxista desde os meus 14 anos, talvez eu tenha uma visão um pouco rígida do marxismo. Você estava falando de ter formação então, marxista. Eu tenho uma formação marxista, mas uma formação muito mais acadêmica do que ativista dentro do marxismo. Mas assim, por uma avaliação de conjuntura histórica, eu acho que a gente está passando por um período de graves rupturas econômicas, sabe? Entre elas, a concentração de renda que se tornou absurda, a exploração inegável e massiva do mercado privado. Hoje em dia se trabalha no mercado privado, assédio moral é implícito. As corporações para a classe média pegaram e jogaram a CLT na privada. Se você não faz o que querem, te mandam para a rua. Se você não quiser, tem quem queira. Sabe? Isso é a inexistência da lei. E isso é, mais uma vez, uma forma de concentração de renda. Porque você obrigar as pessoas a trabalharem mais por menos, você está esvaziando o dinheiro do trabalhador e está enchendo o dinheiro da mesma gangue que controla o país há muito tempo. Que são essa quadrilha de banqueiros, juízes, empresários, congressistas. Dentro dessa formação eu achei que com o movimento do Ocupa Rio, que foi o primeiro movimento, o primeiro protesto realmente contra o sistema capitalista e contra a enganação que é a democracia representativa, que é um sistema baseado em abuso de poder econômico, um sistema baseado em tráfico de influência, um sistema baseado em força bruta mesmo. As pessoas reclamam do Congresso, as pessoas reclamam da polícia, mas o Congresso Liberal é feito para ser um balcão de negócios, e dentro desse balcão de negócios corporativo, essas pessoas fazem leis. Evidentemente as leis vão proteger os negócios corporativos. Então, enfim, quando um juiz, por exemplo, se torna claramente um produto de mercado, a gente não pode dizer que há lei no Brasil, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma visão muito ruim da sociedade civil de acusar a polícia de corrupção, de acusar o Congresso de corrupção, de acusar o governo de corrupção, como se a sociedade civil fosse cândida, inocente, passiva, e como se a sociedade civil fosse, tadinha, vítima desses bandidos. Eu acho que está na hora das pessoas começarem a relacionar o sistema corrupto que elas sustentam com a preguiça e a omissão delas em exercer os seus direitos políticos. Então eu sempre tive uma vontade muito grande, como pessoa mesmo. Eu estava aqui com a camisa do Flamengo para mostrar que o meu protesto é partidário, sabe? E que, assim, não existem forças, não existem forças legalistas ou forças malvadas dentro do governo, ou dentro de um ou partidos malvados e partidos bonzinhos. Eu acho que dentro da estrutura partidária, como dentro da estrutura sindical, como dentro da estrutura policial, existem pessoas que se dispõem a aplicar a lei e pessoas que empregam as práticas capitalistas, assim. E essa luta
ela não é uma luta jurídica, é uma luta política. Eu acredito que tem muita gente querendo fazer alguma coisa decente, mas não pode porque não existe contexto político. O Daniel Dantas já teve um pedido de prisão decretado algumas vezes, mas alguns juízes insistem em mantê-lo livre, baseados no absurdo descontrole que existe sobre o Poder Judiciário do Brasil. Então, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de que não existe um sistema em funcionamento. Existe sim uma guerra encarniçada política dentro do aparelho do Estado e que só vai se resolver para o nosso lado a partir do momento que a sociedade civil intervir. Porque o que ficou claro no caso de Pinheirinho é que o governo não vai aplicar a lei, a justiça não vai aplicar a lei, a polícia não vai aplicar a lei, e a única força política existente no país capaz de aplicar a lei, que é muito clara no que aconteceu, é a sociedade civil. Então eu estou aqui fazendo uma greve de fome em frente à Rede Globo, porque a despeito dessas questões, existem mudanças econômicas. Eu falei da questão da concentração de renda. Isso é muito importante porque desperta a insatisfação das pessoas. Outra revolução, outra quebra, ruptura econômica que existe é a ruptura na tecnologia de informação, onde a gente pode se comunicar, a gente pode se expressar, a gente pode mostrar as coisas. A gente não precisa... A pulverização da mídia beneficia e agrada o consumidor. As pessoas estão largando a televisão, estão largando um quadrado que fala sozinho para se envolverem em debates, o que gera benefícios gigantescos para a sociedade. E então, dentro dessa postura de ativismo, dentro dessa responsabilidade que eu coloquei para mim mesmo, quando eu estava na minha casa aqui no Rio de Janeiro e eu já acompanhava a disputa política entre o Najinarras e os braços do Najinarras representados pelo Poder Judiciário de São Paulo e pelo governo do Estado de São Paulo contra o governo federal, eu já estava muito preocupado. Agora, quando eu vi o Pacto Federativo sendo rompido, quando eu vi a Polícia Federal sendo expulsa a tiro de uma... Isso, você foi pra lá segunda-feira, é isso? Pra lá segunda-feira, mas olha só, antes disso eu li a notícia que o Paulo Mendes tinha sido baleado. Como assim um assessor da presidência é baleado? Se a gente tivesse um único general legalista nesse país, um único general legalista, único, se Marechal Henrique Teixeira Lott estivesse vivo, isso não teria acontecido. Porque o que aconteceu, assim, é muito mais grave que uma questão da esquerda. Eu acho que um militante do Jair Bolsonaro consegue entender que a quebra do Pacto Federativo, que a Polícia Militar não pode atirar na Polícia Federal. Eu acho que, por mais de direita ou conservador que você seja, você fica irritado quando mostram que estão te fazendo de otário, que mentem descaradamente na sua cara. As pessoas se perdem num discurso, eu acho que por medo de exigir provas inencontráveis, porque é muito difícil você conseguir provas de sequestro e ocultação de cadáver, basta você perguntar para as vítimas da ditadura militar. Mas há movimentos denunciando que há desaparecidos, né? Não há desaparecidos, há mortos. Você sustenta de que são mortos. Eu não, centenas de testemunhas, qualquer um que pise. Aquele vídeo, inclusive, tem vários testemunhos. Qualquer um que pise em São José sabe disso. Olha só, eu cheguei em São José segunda-feira, 11 da manhã, na frente da igreja. Segunda-feira, 10 da manhã, tinham matado um cara na frente de centenas de testemunhas e sumido com o corpo, com 4 tiros. Assim que eu cheguei, tinha sangue no chão, a população estava em pânico. Isso na segunda de manhã? Na segunda de manhã. E com certeza os crimes continuaram, porque a população estava encarcerada em campos de concentração pela mesma PM que estava chacinando eles. É muito fácil sumir com prova assim. Olha só, são 6.000 pessoas. O Estado de São Paulo pode demorar a sumir com todas elas e pode conseguir sumir com todas elas. Por isso eu vim fazer greve de fome, porque para esse crime ser punido de fato, existe uma urgência que se perceba a questão política. Olha só, a questão é ilegal no momento, assim, do princípio mais básico, que é, tipo, você não pode desapropriar uma pessoa, as pessoas de casa no domingo sem ter pra onde ir, ou dos inúmeros ferimentos à Constituição Nacional, até o fato de que, se você tivesse pisado em São José, você perceberia claramente que a polícia militar não escondia o fato de agir como uma gangue a mando do governador Alckmin, que funcionava como um empregado do Najinarras. E o que mais me preocupou nesse caso todo, o que eu achei mais enervante, o que não me deixou dormir no Rio,
Fui saber que, com plena consciência dos fatos, o governo federal não falou porra nenhuma. Desculpa, não falou nada. E assim, isso assusta porque você consegue ver que tem certos bandidos reincidentes, porque o Nagy Narras é sócio do Daniel Dantas e a gente conhece muito bem a história do Daniel Dantas, e isso demonstra muito bem, muito claramente, que esses bandidos têm tanto poder político, esses criminosos têm tanto poder político, que podem fechar o legislativo, que podem fazer o que eles quiserem, que eles podem fazer uma nova... um novo Sente o país na Estado. mão deles. Eu sinto medo dentro do governo federal. Eu sinto medo dentro do governo federal, sabe? E por isso, em primeiro lugar, eu fui pra lá. E quando eu comecei a colher os depoimentos, quando eu comecei a perceber e realmente me conscientizar da história, porque a distância, ela ameniza muito os nossos sentimentos e a nossa percepção. Mas uma amiga minha teve há 2 dias em São José, e a situação ainda era de pânico, sabe? Entre os moradores de Pinheirinho, de massacre, de desesperança, sabe? Então, é um protesto pela dignidade humana, é um protesto pela república, é um protesto porque, assim, se essas elites, se essa quadrilha continuar agindo dessa maneira, a gente vai entrar numa guerra civil, porque foi o que aconteceu lá. E ninguém quer uma guerra civil. Uma guerra civil é uma coisa muito grave e muito ruim. Então o governo federal, o que eu estou tentando é mobilizar a força que pode impor a lei. Foi por isso que você escolheu o título do seu vídeo? Foi por isso que eu escolhi o título do meu vídeo, mas é um título muito sincero, porque se você estivesse em São José, tem a Carta Capital publicou uma matéria com um título que eu achei maravilhoso, que é Liguei para o 190 com medo da polícia. Vocês conseguem imaginar qual é a sensação de pânico dessa situação? A sensação de abandono? Olha só, eu chorei na rua, eu estava numa cidade em que a polícia militar atirava na polícia federal e eu estava tentando fazer uma denúncia. Eu chorei na rua de medo. Assim, e ali, se você estivesse em São José àquela hora, você também queria matar a presidenta. Então, na verdade, foi uma exortação, porque eu não posso acreditar que a única maneira da gente tomar uma solução seja realmente quando a gente chegar num ponto em que os protestos derrubarem o governo, como está acontecendo na Grécia, mas assim, é claro que no mundo a política de mercado livre falhou, ela criou monstros capazes de engolir governos. Você pode ver que a Goldman Sachs é dona do governo americano, o Berlusconi caiu agora porque resistia à pressão pela dívida italiana. Quem puseram no lugar foi o Mário Monti, que é um assessor sênior da Goldman Sachs. Em 1816, o Thomas Jefferson falou que os bancos eram mais perigosos que todos os exércitos ativos do mundo. E a gente está vendo o que dá. A gente está vendo o que dá deixar um bandido como Nagy Narras solto. Ele pode promover uma chacina e em cima de 6 mil pessoas e sair impune. E um monte de gente da população, inclusive, defende esse tipo de coisa, né? Mas exatamente as pessoas defendem, assim... Por que você acha que as pessoas defendem? As pessoas defendem porque a questão é assustadora, porque é muito difícil você aceitar a crise. A questão não é assustadora para os moradores de Pinheirinho, é assustadora para mim, é assustadora para minha mãe, é assustadora para os meus amigos, é assustadora para qualquer um. As pessoas defendem porque elas não querem acreditar, sabe? Porque as imagens são claras. Mas assim, a partir do momento que o debate se expande, e aí o meu único objetivo é realmente, porque a questão de prova não é fictícia. As provas são vastas, abundantes, claras, evidentes. A única coisa que pode manter esses políticos impunes é a inércia do maior poder político do país, que é a sociedade civil. E para manter a inércia da sociedade civil, a única força com a qual eles contam é a mídia corporativa.